Na hora da gente falar de um assunto sério, de um assunto importante, porque no início do ano, as chuvas em Angra dos Reis, no estado do Rio, mataram 52 pessoas. Foi uma tragédia que comoveu o país, que inclusive nós mostramos aqui domingo passado no Fantástico. Né? Mas existe outra tragédia que parece invisível, mas que mata o dobro de brasileiros a cada dia. São pelo menos 100 pessoas que morrem diariamente nas ruas e estradas do país em acidentes de trânsito. Veja agora na reportagem especial de Sônia Bride. Início da Belém-Brasília, a BR-316, sexta-feira passada, final da tarde. Parou aí. Este trecho de 20 quilômetros da região metropolitana de Belém é o que mais mata no país, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Nas 4 horas em que o Fantástico acompanhou o trabalho dos policiais aqui em Belém, aconteceram 10 acidentes. Não vai dar para a gente conseguir chegar no acidente que nós estávamos indo, porque nós já temos outro aqui. Sob o lençol, Francisco da Silva, trabalhador a caminho de casa depois do serviço. Pare um instante e pense, quantas pessoas você conheceu que morreram no trânsito? No tempo de duração do Fantástico, mais 10 terão perdido a vida nas estradas, ruas e avenidas do Brasil. São no mínimo 4 por hora, 100 por dia. O Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, estima que foram 32.465 mortos em 2008. Já o Ministério da Saúde tem outro número, 37.585. Mas essa soma pode ser ainda maior. Este especialista fez o cálculo a partir dos casos de mortes em que foi pedido o DPVAT, o seguro obrigatório pago a vítimas de trânsito. É o que eu chamo aqui de genocídio sobre rodas, né? São 62 mil mortos na nossa avaliação por ano em acidentes de trânsito aqui no Brasil. Veja agora as 5 principais causas dessa matança apontadas por pesquisadores e órgãos públicos. Álcool. Voltamos a Belém, no Pará, na mesma sexta-feira à noite. Jovens bebem num posto de gasolina. A moça termina uma garrafa de coquetel de vodka, pega o carro e sai. É seguida por nossos produtores. Hoje você bebeu antes de dirigir? Não. Tem certeza absoluta? Absoluta. Se você tiver que apontar só uma causa do seu acidente, qual é a principal? O álcool, a bebida. O motorista estava embriagado? Estava. Há 5 anos, Orlando tenta retomar a vida com a coluna lesionada. Você ficou muito tempo no hospital? 3 meses e 11 dias. Essa cirurgia que eu fiz, ela custou R$47 mil. Tratar feridos é apenas uma parte do custo de 28 bilhões de reais por ano que o país tem por causa da violência no trânsito. E o seu amigo que estava dirigindo o carro, ele continua bebendo? Continua. Bebendo e dirigindo? Continua bebendo e dirigindo. E qual a profissão dele? Carreteiro. Motorista de caminhão? Motorista de caminhão. 1 ano e meio depois de entrar em vigor, a Lei Seca produziu resultados fortes no Rio de Janeiro, onde a fiscalização é constante. Em 2009, o número de mortos e feridos no trânsito do Rio caiu quase 30%. Foram 3.700 vítimas a menos. Cansaço. E é muito comum, num feriado prolongado, por exemplo, a gente ver a pessoa passou o dia inteiro trabalhando, chega em casa, junta a família, ela já está esgotada, bota toda a tralha dentro do carro e depois vai pegar horas de trânsito. Então as consequências vão aparecer. Fora aqueles que trabalham na estrada, que vivem sob um regime de escravidão. A pedido do Fantástico, Silvério Garbuio, do Instituto do Sono de São Paulo, avaliou os caminhoneiros. E quando você descansa, quanto tempo mais ou menos você para descansar? Umas 2 horas, 2 horas e pouco. E aí quando volta a dirigir, quanto tempo fica dirigindo? Tem vez 17 horas, 18 horas. Sem parar? Sem parar. Você veio do Mato Grosso? Vim do Mato Grosso do Sul. Quantas horas de viagem? Mais ou menos 19 horas. Direto? Direto. Como é que é a qualidade do seu sono? É deitar e dormir acordar no... Eu quebro tudo no murro, no soco, como é que fala? Pesadelo. Ah, é? Essa noite mesmo eu acordei, deitado, tava beirando a pista lá, acordei, barulho de caminhão danado, eu pensei que o caminhão tava descendo uma ladeira. Nossa senhora.
Pulei e agarrei esse caminhão no freio, rapaz. Quando eu acordei, tava agarrado no volante, você acha? Só de Deus pra olhar mesmo. Desrespeito à sinalização e imprudência. Em São Paulo, o Fantástico pegou uma carona com o piloto César Orgnani e com José Aurélio Ramalho, especialista do Centro de Experimentação e Segurança Viária. Se você olhar aquele carro ali na frente, ele está vindo na contramão para querer atravessar aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Olha só. Quando, na verdade, ele teria que ter continuado nessa via, procurado um retorno para poder entrar. Dirigindo com o carro com uma mão só, a mão direita está aqui sobre o volante, ou seja, se ele precisar fazer um desvio de emergência, ele vai perder o carro de controle. A posição correta é as duas mãos aqui. Observa essa motocicleta, ele está sem a seta do lado direito. Quem provoca a morte, o acidente com morte, em regra, é a imprudência do motorista. 4% apenas das mortes que acontecem no país em rodovias federais aconteceram em estradas esburacadas. 96% das mortes acontecem em pista com trecho bom. O Fantástico fez um teste com o radar móvel para mostrar como os motoristas são imprudentes quando acham que não estão sendo vigiados. Nesta avenida, na zona oeste do Rio, os carros reduzem a velocidade, alguns até em cima da hora, quando se aproximam do radar fixo. Agora posicionamos o nosso radar 500 metros adiante. Passado o risco de multa, olha o que acontece. Ele acelera mais ainda, que é para compensar aquele período que ele perdeu, aquele espaço de tempo que ele diminuiu a velocidade, e causando mais risco de acidentes na frente. Em maio do ano passado, um deputado estadual foi o responsável pela morte de 2 rapazes. Fernando Carli Filho dirigia embriagado de madrugada num bairro de Curitiba. Avançou o sinal a 170 km/h e bateu no carro que conduzia os jovens. Carli Filho tinha perdido o direito de dirigir por causa de 30 infrações, 23 delas por excesso de velocidade. O deputado foi indiciado por duplo homicídio. O julgamento está marcado para o mês que vem e ele aguarda o julgamento em liberdade. Impunidade e falta de fiscalização. Ela, quando tinha 9 anos, ela escreveu o seguinte: eu amo a vida. A vida dela terminou aos 15 anos. A saudade não diminui, mas este pai pode afirmar. No caso da Juliana, eu posso dizer com certeza, houve justiça, não houve impunidade. Juliana foi morta aqui, numa via expressa em Florianópolis. O carro no qual ela estava com o namorado foi atingido por outro que disputava um racha. O principal fator responsável pela condenação neste caso foi a mobilização popular, a participação da população em atos públicos, mostrando a indignação e também exigindo a punição dos culpados. Levados a júri popular, os 2 rapazes foram os primeiros na história do Brasil a ir para a cadeia, condenados por crime de trânsito. Punir é uma forma de educar. No trânsito, nós temos que punir para educar. Mas cadeia para criminosos do trânsito ainda é rara no Brasil. É recurso, mais recurso, ficam 5 anos no processo. E quando vai a julgamento, aí você tem que pagar 100 cestas básicas. Matou 5 pessoas numa família, paga 100 cestas básicas e está aí solto, né? A morte de Juliana levou à instalação de 9 radares fixos, os chamados pardais, ao longo de 8 quilômetros da avenida. Antes da instalação, nós tínhamos aqui, para cada 10 mil veículos que circulavam, nós tínhamos 2.000 infrações de avanço de sinal vermelho ou de excesso de velocidade. Hoje essa estatística caiu para 3 em cada 10 mil. E o número de mortes caiu 90%. 45 vidas em 10 anos foram salvas aqui por esse sistema na beira-mar. Também em Santa Catarina, um exemplo contrário. Uma lei mandou tirar os radares das rodovias estaduais por entender que os pardais eram uma indústria de multas. Nós tínhamos reduzido em 72% as mortes. Com a retirada deles, tivemos o absurdo aumento de mais de 50% nas mortes. Nos 3.800 quilômetros de rodovias estaduais de Santa Catarina, havia apenas 20 pardais. Mas eles conseguiram reduzir em 70% o número de mortos, justamente porque estavam nos trechos mais perigosos.
Agora, eles até podem ser substituídos pelos radares portáteis, como este aqui. Só que para a operação do radar é preciso mobilizar pelo menos 5 policiais. 24 horas por dia, dá 15 policiais, vezes 20, 300. E isso é 60% de todo o efetivo da Polícia Rodoviária Estadual. No Japão, o índice de mortes por 100 mil habitantes é de 4,72. Na Alemanha, 5,45. França, quase 7. Itália, 8,68. Nos Estados Unidos, o índice passa de 12. No Brasil, salta para 17. Os números em outros países nem sempre foram bons. As melhoras foram conquistadas. Nos últimos 6 anos, o número de mortos nas rodovias italianas caiu 46%. Na França, diminuiu 44%. Na Itália, foram espalhadas câmeras especiais que medem a velocidade média dos carros e colocado muito asfalto anti-chuva que evita a derrapagem. Na França, além das câmeras convencionais que flagram o excesso de velocidade, foi feita uma grande campanha de conscientização. Nos 2 países, o limite de velocidade é de 130 km por hora. Um dado espantoso vem da Alemanha. O número de mortos em 2009 nas estradas foi o mais baixo desde 1950. E isso num país que não tem limite de velocidade em 45% das rodovias. As razões são a excelente qualidade das pistas e o extremo respeito dos alemães pela sinalização. Este é um bairro boêmio de Tóquio. Todas as noites, principalmente depois da meia-noite, há muito movimento por aqui. As pessoas saindo dos bares, as ruas lotadas. Mas repare, praticamente só tem táxis. Os japoneses bebem, mas não se arriscam a dirigir. É que as leis aqui são extremamente rigorosas. Quem dirigir depois de alguns goles pode pegar 5 anos de cadeia. Os acompanhantes, 3 anos de prisão. Resultado, as mortes no trânsito no Japão caem há 9 anos seguidos. Em 2009, morreu mais gente andando de bicicleta no Japão do que em acidentes com motoristas bêbados. Entre os países desenvolvidos, os Estados Unidos têm um dos índices per capita mais altos de mortes nas estradas. Mas esse número vem caindo. Em 2009, pela primeira vez, ficou abaixo de 40 mil mortos. O principal motivo dessa queda é o rigor contra os motoristas alcoolizados. A cada ano, cerca de 1,5 milhão de americanos são presos por dirigirem embriagados. Perdem a licença e, se tiverem antecedentes, vão para a cadeia. Aqui no estado de Nova York, a pena de prisão é automática se houver alguma criança no veículo. Desde 1980, quando as primeiras leis contra os motoristas embriagados foram adotadas, o número de mortes causadas por eles caiu pela metade. E como cada motorista brasileiro pode ajudar a tornar o trânsito mais seguro? Muitos motoristas entendem, por estar na velocidade da via, que devem e têm o direito de ficar na pista da esquerda. Por mais que o que vem atrás esteja numa velocidade acima da via, você deve ceder a via para que ele promova a ultrapassagem. A pessoa, quando ela está a pé, ela tem um comportamento, né? Porque ela se sente vulnerável. No entanto, a hora que ela entra dentro do carro, ela acha que ela está armada, né? O que é um congestionamento numa rodovia? É uma fila. Como é uma fila de banco. Quem chegou primeiro vai ser atendido primeiro. E por vezes você tem o quê? Você tem a pessoa, numa condição como essa, cortando essa fila. Se você, motorista, identifica que a via tem um problema, você já tem um problema. Não piore o que já está ruim. Diminua a velocidade. É a mesma coisa numa situação de chuva. A via fica escorregadia, depois não adianta transferir o problema para a via. A via é muito bem sinalizada, dizendo com antecedência a saída da via. Então cabe ao motorista se antecipar, correto? Exatamente. Se ele já está, a sinalização por si só ela já está com bastante antecedência, né? Se antecipe ao que você vai fazer, não deixe para fazer no último minuto. Quanto mais os carros ficarem intercalados, sempre melhor. Por exemplo, eu agora estou refém do carro da frente. Se eu vou à direita, eu passo a enxergar exatamente o que ele enxerga lá à frente. Ou seja, eu amplio a minha visão periférica. Como agora, eu estou embutido atrás desse carro. O que eu faço? Eu fico aqui à esquerda, ó. Olha como agora a situação de risco, ela diminui muito. Se ele frear,
seja por um dado motivo, eu consigo enxergar esse motivo e eu me antecipo. Tudo que você tem que fazer é tentar ampliar a sua visão. O trânsito ele não aceita erro. Você pode ter dirigido 30 anos sem nenhum problema, mas um único problema é o suficiente para acabar com a vida de alguma pessoa ou acabar com a sua vida.